Ora, muito bom dia a todos. Hoje comemoramos uma das datas mais marcantes da nossa história recente, o 25 de abril de 1974. Uma revolução feita de cravos e coragem que nos libertou de décadas de ditadura. Mas, acima de tudo, uma revolução que devolveu algo de essencial: a possibilidade de escolhermos o nosso próprio caminho. Para muitos, o 25 de abril é o símbolo da liberdade de expressão, do voto, da participação. Nasci em 1976. Não conhecia a realidade do Estado. Contudo, é impossível não dar um significado a abril que, para mim, é sobretudo a celebração da liberdade individual. A liberdade de pensar, de discordar, de escolher e de assumir as consequências dessas escolhas. Vivemos hoje numa sociedade que teve a maturidade de discutir temas fraturantes, como a interrupção voluntária da gravidez ou a eutanásia. E, concorde-se ou não com os resultados desses debates, o simples facto de termos tido essas discussões em liberdade, em democracia, com legislação consequente, é uma vitória inegável sobre o passado autoritário. Mas a liberdade não é um dado adquirido. Tê-la escrita numa Constituição não a garante. Houve quem, mesmo depois de abril, quisesse moldá-lo a um único molde, fechado, totalitário. E foi preciso coragem para dizer não. Foi o povo, militares, civis, democratas de quase todas as cores partidárias, que travou essa briga. Defenderam abril do seu próprio sequestro. O 25 de abril deu-nos a liberdade, o 25 de novembro devolveu-nos o direito de ser responsável por ela. Chegados aqui, levanto uma questão. Essa liberdade conquistada há 51 anos está completa ou acomodamos? Porque se hoje podemos votar, falar e até manifestar-nos, ainda assim somos constantemente infantilizados por um Estado que se considera o tutor de cada um de nós. Um Estado que nos diz onde investir, como planear o futuro e quanto do nosso trabalho podemos considerar realmente nosso. É um paternalismo moderno, herdeiro direto de um regime que se cria dono de corpos e das consciências. Mas a verdadeira liberdade exige mais do que eleições livres. Exige um espaço para a diferença. Exige um respeito pelas decisões pessoais. Exige um Estado que protege, sim, mas que não se substitui aos indivíduos nas suas decisões e responsabilidades. É essa liberdade política, económica, cultural e pessoal que devemos continuar a construir. Porque, passados 51 anos, ainda vivemos num país onde o mérito é suspeito, onde a ambição é vista com desconfiança e onde o sucesso individual continua a ser motivo de inveja, em vez de celebração. Criámos a cultura do pouquinho, da mão estendida, do deixa estar como está. Preferimos nivelar por baixo do que dar condições para que cada um de nós atinja o seu potencial. E isso é uma traição silenciosa à promessa da vida. Tal cultura não é compatível com o que é provavelmente o maior desafio civilizacional do nosso tempo: o advento da inteligência artificial, da automação e da robótica. Vivemos uma nova revolução, não de tanques nem de cravos, mas de zeros e uns. Uma revolução que vai reconfigurar o trabalho, a educação, a saúde, relações sociais e que exige o melhor de nós. A nossa criatividade, a nossa liberdade de pensar, de errar, de arriscar. Mas como podemos competir, inovar, liderar, se vivemos num sistema que põe no risco, desconfia da ambição e tributa pesadamente quem mais quer? Como podemos enfrentar o futuro se desenvolvemos os nossos melhores num sistema em que todos são nivelados por baixo? Em que aqueles que mesmo assim vingam fogem do país em busca de ambientes mais meritocráticos, mais liberais. A liberdade de abril só fará sentido se formos capazes de a traduzir num país que valoriza o sucesso.
que liberta os seus cidadãos da burocracia estéril e da mentalidade de desconfiança. Um país onde o talento é estimulado e acarinhado, e não tratado como uma fonte de receita a explorar. A liberdade não é apenas o direito de falar. É o direito de criar, empreender e prosperar. E sim, também de falhar, aprender e recomeçar. Uma liberdade exige responsabilidade. Uma liberdade adulta. Mas para isso precisamos de mudar. Precisamos de deixar para trás a ideia de que o Estado é a solução para tudo. Precisamos de deixar de castigar quem cria e constrói e de tratar os cidadãos como crianças a quem se dá uma mesada e se retira a autonomia. E sim, é essencial ter uma rede de apoio para os que mais precisam. Ninguém deve ficar para trás. Mas essa rede deve ser um trampolim, não um colete de forças que limita o indivíduo em favor do coletivo. Celebrar Abril é também recusar esta cultura de vitimização e dependência. É assumir a coragem de mudar, de libertar o potencial das pessoas, de apostar na responsabilidade individual e no orgulho pelo que conquistamos com esforço e arriscando. Contrariamente a uma visão emergente e conservadora, Portugal precisa de mais liberdade e não menos. Liberdade para aprender de forma diferente, para empreender com menos barreiras, para escolher onde e como cuidar da própria saúde, para decidir quanto do nosso trabalho podemos reter e como e onde aplicar, para viver como adultos. Abril foi o princípio, não o fim. Por isso, neste dia em que celebramos 51 anos de liberdade política, deixo-vos este apelo. Não se deixem contentar com o que temos. Exijam mais. Sejam mais. A liberdade não é algo que se recebe, é algo que se pratica todos os dias, em cada escolha. Vamos honrar os que há 51 anos nos deram o direito de escolher. Vamos fazer mais, vamos fazer o futuro. Um futuro onde a liberdade individual não seja apenas protegida, mas celebrada. Muito obrigado.